Ó, nesse penúltimo, você imagine uma terra criada por Deus, os seres todos criados por Deus, mas desde que eles foram criados, houveram eventos que levaram a extinções em massa. Os fósseis são a maior prova disso. Há milhares de espécies que haviam no passado que não há mais agora. Mutações, doenças, transformações. E, obviamente, quem sobreviveu porque tinha algum tipo de capacidade, de habilidade. Então, para o criacionismo bíblico, existe mutação e existe seleção natural. E até existe modificações nas espécies. Aí é uma coisa importante para a gente deixar claro: o criacionismo bíblico não parte do pressuposto que as espécies que estão vivas hoje são exatamente iguais como Deus criou. Pelo contrário, a gente acredita que houve muita mudança de lá para cá, muita mutação, muita transformação, inclusive que os organismos de hoje são menos viáveis, menos aptos do que eram quando foi criado. E houve muita mutação, mas nunca transformando uma espécie em outra. Uma espécie em outra, nem o aperfeiçoamento absoluto de uma espécie. É só a sobrevivência. É lutando para escapar e sobrevive um, muitos morrem. Então há muita seleção, e há muita extinção, e há muita mutação, mas não há surgimento de novas espécies. Há modificações nas espécies que já existiam. Bom, na sequência, eu pretendo falar, Marcos, se você não tiver uma pergunta antes, mais sobre essas mutações. Pode seguir. Bom, as mutações, elas são modificações no código genético. Podem ser espontâneas, podem ser provocadas por um agente, uma radiação. Elas existem. Agora, o DNA tem vários mecanismos para evitar a mutação. Existe no DNA, o DNA é a molécula que tem o código genético. Para quem chegou agora e não conhece bem os termos, DNA é uma molécula chamada ácido desoxirribonucleico, que está no núcleo de toda célula humana, e o DNA é o que tem o código, e esse código ele é transmitido de pai para filho, de espécie. Todas as espécies têm uma transmissão de características hereditárias, que a gente diz. Isso é genético, hereditário, é transmitido pelo DNA. Bom, o que acontece é que a grande maioria das mutações que existem, elas não criam genes novos. Elas destroem genes que já existiam. Então, a teoria da evolução parte do pressuposto que um único serzinho, como uma única célula, gerou, ao longo de milhões de anos, essas incríveis máquinas, como o olho humano, o coração humano. O humano só não. O olho do mais simples animal é incrível. O organismo que tem o olho mais simples, a maquinária química para aquele olho ver é uma coisa fenomenal. Bom, só que, na prática, quando a gente vai estudar as mutações, a grande maioria das mutações é neutra. O que quer dizer uma mutação neutra? É que você trocou um código genético e isso não mudou em nada a tradução dele na formação de uma proteína. Você tem uma modificação no código, por quê? Porque o código genético ele é tão perfeito que ele tem sinônimos. Isso é um dos mecanismos anti-mutação. É que você tem um código e ele tem várias partes do código que, se for trocada, a codificação daquilo para a mensagem final é a mesma. É um suporte contra a mutação. Há mutações pequenininhas que têm um efeito gigantesco, mas há mutações que não têm efeito nenhum, por causa dessa possibilidade, que é chamada de mutações neutras. Outras mutações são chamadas deletérias. O que é uma mutação deletéria?
é que ela deleta mesmo a informação. Ela destrói totalmente. Então, ela não criou um gene novo. Vou dar um exemplo. Em quase todas as espécies de seres vivos, de animais, existe o albinismo. O que é o albinismo? O albinismo é a ausência do gene para a cor da pele, ou a cor dos pelos, ou a cor dos cílios. É uma espécie albina, geralmente falta a coloração em todas as partes onde teria cor. Porque o albinismo não é o branco, o albinismo é a falta da matéria-prima para fabricar cor. Quando eu fui à África, eu encontrei lá o negro albino. Ele tem todos os genes para ser negro, o pai é negro, a mãe é negra, todo o biotipo dele é de negro, mas ele não tem o gene para produzir a melanina, para dar a cor da pele. Então, ele fica descolorido. Inclusive, é até triste. Ou seja, essa mutação, ao invés de construir, destruiu. Ao invés de evoluir, involuiu. Isso. A grande quantidade de mutações, ou ela não faz nada, ou ela destrói a possibilidade de existir uma coisa que, por acaso, dá certo, é ínfima. E você teria que partir do pressuposto que tudo surgiu, todas as maquinárias químicas teriam surgido por esse mecanismo, que é um mecanismo não encontrado na evidência científica. Que seria assim, imagine, nós já conhecemos uma estrutura, o olho humano, ou sei lá, o coração humano. Aí descobrimos que, por acaso, surgiu uma mutação que produz uma visão melhor. O que a gente tem de doença na visão? Cada dia que passa, a gente descobre mais doença da visão, doença nos hormônios, doença nisso. É raro você ouvir falar, é muito raro você ouvir falar que surgiu alguém com uma mutação que ele faz uma coisa especial. É tanto que isso vira ficção, os X-Men, né? Alguém que consegue fazer fotossíntese, alguém que consegue produzir fogo, alguém que consegue congelar. Esses genes não existem. Eles viram ficção e a criançada, os adolescentes, ficam achando incrível aquilo, porque é uma coisa incrível. Porque não existe na natureza, não existe no dia a dia esses super genes, esses genes melhores, né? Então, não há documentação de uma mutação que gere um órgão funcional. Uma mutação gerou um tipo de coração completamente novo, inédito, com melhor capacidade. O que a gente estuda na literatura médica são centenas de mutações, tornando o indivíduo menos susceptível à vida, a vida menos viável, né?